Quando envelheceu Samuel, nomeou seus filhos como líderes de Israel. Seu filho mais velho chamava-se Joel, o segundo Abias. Eles eram líderes em Berseba, mas os filhos dele não andaram em seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos, aceitavam suborno e pervertiam a justiça. Por isso, todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá. E disseram-lhe: tu já estás idoso, e teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos lidere à semelhança das outras nações. Quando, porém, disseram: dá-nos um rei para que nos lidere, isso desagradou a Samuel. Então ele orou ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu: atenda a tudo o que o povo está pedindo. Não foi a vocês que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei, assim como fizeram comigo desde o dia em que os tirei do Egito até hoje, abandonando-me e prestando culto a outros deuses. Também estão fazendo com você. Agora atendam-os, mas advirtam-os solenemente, diga-lhes quais direitos reivindicará o rei que os governará. Samuel transmitiu todas as palavras do Senhor ao povo que estava lhe pedindo o rei, dizendo: o rei que reinará sobre vocês reivindicará como seu direito o seguinte: ele tomará os filhos de vocês para servi-lo em seus carros de guerra e em sua cavalaria, e para correr à frente dos seus carros de guerra. Colocará alguns como comandantes de 1000 e outros como comandantes de 50. Eles fará arar as terras dele, fazer a colheita e fabricar armas de guerra e equipamento para os seus carros de guerra. Tomará as filhas de vocês para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará de vocês o melhor das plantações das vinhas e dos olivais, e o dará aos criados dele. Tomará o 10º dos cereais e da colheita das uvas, e o dará a seus oficiais e aos seus criados. Também tomará de vocês para o seu uso particular os servos e as servas, e o melhor do gado e dos jumentos. E tomará de vocês o 10º dos rebanhos, e vocês mesmos se tornarão escravos dele. Naquele dia, vocês clamarão por causa do rei que vocês mesmos escolheram, e o Senhor não os ouvirá. Todavia o povo recusou a ouvir Samuel e disse: não, queremos ter um rei, seremos como todas as outras nações, um rei nos governará, e sairá à nossa frente para combater em nossas batalhas. Depois de ter ouvido tudo o que o povo disse, Samuel o repetiu perante o Senhor, e o Senhor respondeu: atende-os e dê-lhes um rei. Então Samuel disse aos homens de Israel: volte, cada um para a sua cidade. Até aí, irmãos, feche os olhos, vamos orar em nome de Jesus. Pai amado, obrigado pela tua palavra, e te pedimos, ó Pai, venha falar com a gente. A leitura já foi feita, Pai, agora oramos a Ti, que o Senhor mesmo esteja, Pai, ministrando a Tua palavra aos nossos corações. Pai amado, eu não tenho dúvida que foi o Senhor quem trouxe o Teu povo até aqui. Eu também não tenho dúvida, Pai, que o Senhor tem algo para dizer para cada um deles. Por isso eu oro a Ti em Teu nome, Pai, usa-me para a Tua glória, que cada palavra, Pai, venha de Ti, e venhamos ver o Teu fluir, a Tua bênção, Pai, nesse local, nas nossas vidas, e saiamos, ó Pai, daqui fortalecidos, cheios do Teu Espírito. Por isso oramos a Ti, Pai, que o Teu Espírito venha ter plena liberdade para nos repreender, para nos ensinar, para nos motivar, para nos orientar, enfim, Pai, para fazer a Tua vontade. E oramos a Ti, Pai, que assim ocorra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos, há um texto no Evangelho, no
ele está entrando em Jerusalém. E naquele momento em que ele está entrando em Jerusalém, ele está ali montado em jumentinho, conforme dizia a profecia lá em Zacarias, e ele está entrando na cidade de Jerusalém. E ali, irmãos, o povo começa então a declarar em alta voz. O povo começou a declarar: Hosana ao que vem, em nome do Senhor, Hosana ao rei, Hosana. E o povo começou a declarar, ao ponto dos líderes religiosos começarem a dizer: olha, para esse povo ficar quieto, para eles calarem a boca. E Jesus falou para eles: olha, se eu pedir para eles ficarem quietos, as próprias pedras vão começar a cantar. E ele entra então ali naquela cidade, e o povo ali declarando Hosana ao rei, colocando ramos para que Jesus passasse por cima ali. Enfim, fizeram um grande ato de adoração. E ali, irmãos, mas nem todos os presentes, nem todo mundo que ali estava, irmãos, queriam a Jesus como rei sobre eles. Muita gente saiu, irmãos. Imagina o alvoroço, imagina toda aquela bagunça, multidões na rua, e muita gente ali também, muita gente ali no embalo, declarando: olha, bendito que veio em nome do Senhor. Mas muita gente ali também, não necessariamente, irmãos, ali todo mundo queria Jesus como rei. A pergunta é: e nós? Queremos Jesus rei sobre nós? Nós também estamos no ambiente de adoração, nós também fazemos parte de uma igreja, nós também fazemos as nossas orações diárias, mas nós queremos Jesus como rei sobre nós. E eu gostaria que você refletisse então: quem é o seu rei? E eu sei que quando nós pensamos nisso, quem é o seu rei, eu sei que vai vir uma resposta muito rápida na tua mente. Mas lembre-se, as nossas ações refletem quem está reinando sobre nós. A questão não é somente aqui, irmãos, a multidão também é aqui. Lembre-se que a mesma multidão que cantou Hosana ao rei, muitos que ali estavam, possivelmente estavam também no momento em que declarou ali perante Pilatos, declarou também: crucificam. Por quê, irmãos? Muita gente não discerniu nem que Jesus era o rei, nem também na hora de crucificá-lo, porque só estavam no meio da multidão. E eu e você, irmãos, as nossas ações refletem quem está reinando sobre nós. Quem reina sobre nós? A multidão que vimos gritar Hosana queria um rei que resolvesse seus problemas políticos, porque eles estavam ali sendo escravos de Roma, e problemas também econômicos, porque também, irmãos, era um momento ali de fome em Israel, era um momento difícil em Israel, era um momento de pobreza no meio do povo. E aí temos uma pergunta então: nós queremos Jesus para resolver nossos problemas ou para governar nossas vontades? Por que nós estamos aqui? Nós estamos aqui porque queremos Jesus para resolver nossos problemas, e por isso participamos de campanhas, e por isso fazemos votos com Deus, porque eu quero ter uma vida financeira melhor, eu quero receber uma cura física, eu quero uma libertação, eu quero isso, eu quero aquilo outro. Jesus, resolve o meu problema. Ou nós estamos aqui porque estamos declarando: Jesus, eu quero que o Senhor governe sobre a minha vida, eu quero o Senhor como rei da minha vida. E por isso, irmãos, tem aí a pergunta então que leva o tema da mensagem: quem é o seu rei? E o texto que nós lemos vai declarar e nos levar a refletir exatamente isso. O povo de Israel, irmãos, cansado, eles se cansaram da governança de Deus. Eles eram um povo teocrático, isso é, dirigidos por Deus. Você já imaginou que privilégio eles tinham? Até aquele momento, irmãos, sempre quem era o governo sobre eles? Deus era o governo sobre eles. Mas aquele povo começou a olhar para as nações ao redor, e eles começaram a pensar: toda nação tem um rei, nós não temos.
está lhe pedindo, não foi a você, Samuel, que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. A questão, irmãos, não era ter um rei ou não. A questão é que no coração deles, eles estavam dizendo assim: Deus, chega, não queremos o teu domínio sobre nós. E nós, irmãos, também corremos o mesmo risco de fazer. Aqui nesse texto, em 1 Samuel, quando o povo está pedindo um rei, está ali negando a Deus como rei sobre eles. E veja, irmãos, o versículo 6, se você quiser acompanhar aí. Ao ouvir o pedido do povo, Samuel vai e ora ao Senhor. Samuel não toma uma atitude precipitada ao ouvir o pedido do povo, ele vai e ora ao Senhor. Irmãos, a falta de oração nos leva para longe de Deus. O que estava faltando para esse povo era orar. Eles oraram antes de fazer o pedido para Samuel. E às vezes, irmãos, as nossas vidas vamos tomando atitudes e nós não oramos antes. A gente vai e faz, a gente vai e toma atitude. E depois a gente mais ou menos fala assim, a gente já tomou atitude, fala, ai Deus, me ajuda, me socorre. Mas você já tomou a atitude. E o que o Senhor espera, irmãos, que nós oremos antes. Eu tenho uma grande, de repente, agora, nesse momento, você tem uma grande decisão para tomar nessa semana. Talvez você tenha uma questão na sua vida financeira, na sua vida profissional, familiar, o que seja. Agora a pergunta que eu te faço, você orou? Você vai tomar uma atitude, você orou? Você, no seu dia a dia, como isso está funcionando? E o que o Senhor espera é que em cada ato nosso, irmãos, a gente tem que orar. Pode ser atos pequenos, aos que estudam, aqui os estudantes. O que o Senhor espera? Que você estude para a prova, mas antes da prova você ora. Deus, olha, eu estudei, me abençoa. Mas você estuda, pelo amor de Deus, né? Não é que eu não estudei, Senhor, me revela as respostas. Bom, você tem que estudar. E aí você ora. Você, quando amanhã chegar no seu trabalho, o que o Senhor espera? Que você fale assim: Deus, obrigado pelo trabalho. Agora entra comigo nesse prédio, em nome de Jesus. O Senhor espera quando nós, vocês, meninas que estão fazendo o alimento para a família, você está ali dizendo, ou os meninos também, né? Está ali dizendo: olha, Deus, abençoa esse alimento e multiplica. Enfim, o Senhor espera que a gente, a cada momento, a gente envolva Ele nos pequenos e nos grandes atos da nossa vida. A grande questão é: Senhor, podemos fazer? Senhor, posso fazer? E nós envolvemos, então, isso é assumir o reinado dele em nós. Agora, hoje, gostaria que nós refletíssemos em cima desse texto 3 atitudes que nos levam a rejeitar a Jesus sobre nós, o governo de Jesus sobre nós. 3 atitudes, 3 ações. Primeira ação, então, irmãos, desejo de autonomia e controle. Olha o que vai dizer aí no versículo 8: assim como fizeram comigo, dizendo Deus, desde o dia em que os tirei do Egito até hoje, abandonando-me. Olha o que Deus está falando para eles: vocês me abandonaram e prestaram culto a outros deuses, e também estão fazendo com você, Samuel. Desejo de autonomia. Irmãos, eu sei que nós, cada dia, irmãos, nós somos muito tentados em ser autônomos. Somos muito tentados a fazer por nós. Somos muito tentados a tomar aqui, fazer aquilo que queremos fazer. Agora, uma questão que eu gostaria que nós aqui refletíssemos: uma questão de fé versus a razão. Autonomia, controle, tem muito a ver também com fé versus razão. A sua marca é a fé, ou a sua marca é somente uma questão de razão? Primeiro vem a razão. O povo de Israel, irmãos, não entendeu que eles eram chamados para viver pela fé. Em Abacuque vai dizer isso: o justo viverá pela fé. Irmãos, e viver pela fé, automaticamente você quebra essa questão de autonomia e principalmente de controle, porque controle e fé se contradiz. A nossa tendência, irmãos, é querer controle. Isto é, eu quero segurar nas minhas mãos
mãos, e aí fica mais fácil eu viver, porque eu não preciso me arriscar. Vamos fazer uma pergunta: quem aqui gosta de se arriscar? Quem aqui gosta de se expor? Às vezes a gente não gosta de estar num lugar mais tranquilo, da gente estar em um lugar, irmãos, onde seja mais confortável. Às vezes não é assim. E aqui, irmãos, o que o Senhor espera é que eu e você, a gente rompa e a gente venha viver pela fé. Outra questão que eles fizeram, eles colocaram a esperança em homens. Dá uma olhadinha aí, irmãos, no verso 5, onde vai dizer: e disseram a Samuel: tu já está idoso, e teus filhos não andam em teus caminhos, escolhe agora um rei que nos lidere. Irmãos, eles olharam e a esperança deles, na verdade, estava em Samuel. E ao ver que Samuel estava idoso, olharam para os filhos de Samuel e falaram assim: olha, os seus filhos não servem muito a Deus, Samuel, é melhor a gente ter um rei. E aí, irmãos, muitas vezes também nós vamos ser tentados em confiar em homens. Quantos de nós aqui, irmãos, já se decepcionou com pessoas? Fulano me traiu, fulano agiu com falsidade, fulano foi como Judas, fulano me abandonou no momento que eu mais precisava. E às vezes, irmãos, o pior, às vezes a gente realmente estava colocando a nossa esperança em pessoas. O povo de Israel queria uma estrutura, irmãos, que fosse previsível, isto é, eles queriam uma estrutura para andar pela razão. E eu te pergunto, qual a estrutura da qual você está fundamentando a sua vida? É em Jesus? É na rocha? É na areia? Jesus vai fazer essa parábola e vai nos ensinar, irmãos, muitas vezes nós estamos construindo a nossa casa, a nossa vida na areia. E o que Israel, esse povo estava fazendo agora, era construindo a vida deles na areia. Cada vez que você está agindo aqui, na razão, não pela fé, cada vez que você não ora e toma as suas atitudes que você quer fazer, cada vez que você confia em homens, cada vez que você não quer, muitas vezes quer viver um evangelho sem fé, você na verdade, você está andando ali pela razão. Agora Jesus está construindo a sua vida sobre a areia, e Jesus convida a gente a construir a nossa vida sobre a rocha. E olha que frase legal também, irmãos: onde a razão termina, a fé começa. Mas onde o controle humano impera, o reino de Deus é barrado. Quantos de nós aqui, irmãos, quer ver o poder de Deus na nossa vida? Quer ver milagres, quer ver ações do Senhor? Mas, irmãos, aonde tem controle humano imperando, o reino de Deus é barrado. Em outras palavras, às vezes está faltando fé, está faltando ousadia, está faltando se entregar, está faltando crer, está faltando dizer: Jesus, eu creio que o Senhor é poderoso para pegar essa ordem médica, e não importa o que o médico falou, o Senhor dá a última palavra. De pegar uma sentença, irmãos, humana e dizer: Senhor, quem dá a última palavra da minha vida é o Senhor. De pegar uma questão contrariando uma razão, contrariando a razão, porque às vezes, irmãos, parece que a razão quer nos proteger. Não, a razão quer, irmãos, nos levar para lugares onde a gente não vai se expor. Mas andar com Deus é ter atitudes da qual você vai ficar sujeito a dar errado, a passar vergonha. Quer ver um texto, irmãos, que eu acho muito interessante? Quando os apóstolos, está lá Pedro, os apóstolos, eles estavam chegando para cultuar a Deus, e na frente do templo tem um paralítico. Eles olham o paralítico e falam: o paralítico vem na verdade para pedir uma esmola. E eles falam assim para o paralítico: olha, dinheiro nós não temos, mas aquilo que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta e ande. E eu vou te fazer uma pergunta simples: quantos de nós teria essa ousadia? Aqui na frente, paralítico, vem pedir, e a gente virar, irmãos, e falar assim: cara, a grana não dou,
Pix eu não vou fazer, mas olha, aquilo que eu tenho é o poder de Deus na nossa vida. Nós declaramos, irmãos, que o Senhor não muda, não é? É o mesmo ontem, hoje e vai ser para sempre. Mas na prática, às vezes, os nossos atos negam isso. Porque às vezes, irmãos, pela razão, um paralítico volta a andar, foi desacreditado pela medicina, não volta a andar, mas pelo poder de Deus, milagres ocorrem. E que hoje eu desafio cada um de nós a começar a crer no poder de Deus, onde a razão termina, a fé começa, mas onde o controle humano impera, o reino de Deus é barrado. Uma outra questão, irmãos, de autonomia e controle é vontades. Somos enganados por nossos desejos e vontades. Mas esse desejo é bom, né? E às vezes é bom, irmãos, aos nossos olhos. Às vezes a nossa vontade é muito lícita, muito legal aos nossos olhos. E nós, no desejo de cumprir o nosso próprio sonho, nós negamos o governo de Deus. Porque, olha, não, mas eu sonhei, é o meu sonho, é o meu projeto. Irmãos, qual é o teu sonho? E agora você já teve a ousadia de pegar o teu sonho e confrontá-lo com Deus? Senhor, eu tenho esse sonho, eu tenho esse desejo, mas qual é o teu sonho, o teu desejo para mim? Porque, irmãos, pode ser muito lícito humanamente falando, pode ser muito bom humanamente falando, mas você já perguntou para Deus se é isso que Ele tem para ti? E aí, irmãos, muitas vezes nós queremos também, na questão das vontades, nós queremos também achar os nossos métodos, os nossos contatos, as nossas estratégias humanas. A gente acaba achando que é melhor do que Deus, que são mais seguros do que a dependência do Senhor. Às vezes nós ficamos aqui confiando na nossa inteligência, ficamos confiando nos nossa rede de network, de contatos. A gente fica confiando no dinheiro que nós temos no banco, a gente fica confiando na faculdade, a gente fica confiando, irmãos, enfim, em métodos humanos. E hoje eu te convido, irmãos, a você pegar a sua vontade e submeter ela a Deus. Há um exemplo, irmãos, bem bacana que está escrito lá em Mateus 19, do 16 a 30. Anota aí se você quiser ver em casa, que é a história do jovem rico. E o jovem rico, irmãos, ele se aproxima ali de Jesus e ele começa a conversar com Jesus, e ele é um menino fluente na palavra. E Jesus começa a conversar com ele. E ali, da conversa, Jesus vai vendo, e o rapaz vai crescendo, né? O rapaz vai falando: olha, eu conheço isso, eu conheço aquilo outro, e eu tenho praticado isso desde criança, Jesus. E era um menino bom nisso. Era um menino realmente que estava praticando, ele conhecia e praticava a palavra de Deus, mas ainda lhe faltava uma coisa para ser perfeito. E Jesus desafia ele, e Jesus vira para ele, irmãos, e fala assim: olha, jovem, se quer ser perfeito, então dê o seu dinheiro aos pobres e me siga. E diz o texto bíblico que aquele jovem vai embora com o dinheiro, e ele vai embora triste com o dinheiro. Irmãos, e eu e você, quando o Senhor vem e nos confronta nesse sentido, o menino cai aqui por amor que ele tinha pelo dinheiro. E nós, irmãos, aonde está o nosso coração? E se Jesus tocar naquilo que para você é tão precioso, e se ele te pedir e falar: filho, o que está faltando é isso? Aquele jovem, irmãos, a riqueza daquele jovem lhe trazia autonomia. Não, numa época de pobreza, irmãos, ele tinha dinheiro. É uma época que, irmãos, volto a dizer, na época do Império Romano, o israelita não era muito poucos que tinham dinheiro. E esse jovem tinha, ele era jovem com dinheiro. Ele tinha então autonomia e ele tinha controle sobre a vida dele. Mas ele rejeitou o governo de Jesus sobre ele. Quis tanto controle, irmãos, tinha tanto dinheiro, mas ele não aceitou o governo de Jesus sobre ele. E o governo era: filho, tira o seu coração dessas riquezas, é melhor você dar esse dinheiro, mas você ir para o céu. Aonde então, irmãos, eu e você precisamos abandonar situações, aonde eu e você ainda estamos muito querendo autonomia, queremos servir a Jesus, mas queremos fazer a nossa vontade,
Queremos servir a Jesus, mas queremos estar no controle. E Jesus hoje vira para nós e fala: filho, está no controle. Quem é o seu rei? É a sua autonomia? É o seu eu? É o seu controle da situação? É a tua razão? Ou é Jesus? Uma outra questão que nós aprendemos nesse texto é a síndrome da comparação, muito comum nos dias de hoje, por causa até mesmo das redes sociais. E olha o que vai dizer, irmãos, o versículo 20, olha um pouco dizendo: seremos como todas as outras nações, um rei nos governará e sairá à nossa frente para combater em nossas batalhas. Olha que desejo, irmãos. Até então era Deus que governava sobre eles, e agora estão falando: olha, seremos como todas as outras nações. Queremos ser igual o pessoal lá fora, nós queremos ser como outros povos. Irmãos, eles esqueceram, irmãos, nesse momento, todos os milagres que eles tinham vivido em Deus. Era um povo, irmãos, que na história já tinham visto maná descer do céu, mar se abrir. Era um povo, irmãos, que já tinha visto milagres, tinha visto o poder de Deus na vida deles. Mas é um povo, irmãos, também, que agora está querendo ser como as outras nações. E para nós não refletirmos, nós queremos ser diferentes ou queremos ser copiadores? Queremos, irmãos, ficar copiando o mundo, ou nós queremos, irmãos, ser diferentes? Quem somos nós? Nós somos chamados, irmãos, para fazer a diferença, sendo luz aonde fomos. Não é isso que Jesus vai falar? Vocês são luz do mundo, vocês são o sal da terra. Vai dizer lá em Mateus 5, 14, 16: vocês são chamados para fazer diferença, porque vocês são filhos. E quando copiamos os padrões de sucesso, poder e de comportamento da nossa cultura ao redor, estamos implicitamente negando o reino de Deus. É como se nós olhássemos para aquilo que tem no mundo e falássemos: olha, acho que é melhor lá. Eu entendo que o que Jesus está pedindo para mim: mas lá fora é tão mais legal. Olha, lá fora acho que o pessoal está aproveitando a vida. Olha, lá fora parece que tem mais alegria. Olha, lá fora parece que o pessoal, em vez de um domingo estar aqui dentro, eles estão vendo o campeonato brasileiro, eles estão passeando, olha, eles estão nisso, eles estão naquilo outro, e eu estou aqui. Lá fora é tão mais bacana. Olha, eu tenho olhado para o meu amigo, para a minha amiga da faculdade, da escola, do trabalho. Olha, parece ser tão legal. E a gente esquece, irmãos, que a gente está negando o reino de Deus sobre nós. O que esse povo estava dizendo é: Deus, o Senhor não nos basta. E às vezes, irmãos, é o que nós estamos dizendo: Deus, o Senhor não me basta. Eu preciso ir para o mundo. Eu preciso conhecer o mundo, eu preciso conhecer as coisas. Parece que estão prendendo-me, eu me sinto como se fosse um passarinho na gaiola. Irmãos, que loucura é essa? Mas é isso que eles estavam pensando. A comparação é a ladra da alegria. Com quem você está se comparando? Qual é a questão? Qual é a pessoa? Esse aqui é o meu ídolo, né? Esse aqui é a pessoa, esse aqui que você está se comparando. Com quem você está se comparando? E às vezes, irmãos, é tão fácil se comparar, não? E a gente olha para a vida do outro e parece que a vida do outro tudo é melhor. Casamento melhor, marido melhor, esposa melhor, emprego melhor, tudo é melhor. E quando nós fazemos isso, nós esquecemos que nós estamos dizendo para Deus: Deus, o Senhor não está cuidando direito de mim. É como se nós estivéssemos falando para Deus: Senhor não cuida direito de mim, o Senhor está cuidando do outro, não de mim. E a comparação rouba a alegria, claro. Se é uma pessoa que fica se comparando, se alegra. Porque, irmãos, a comparação nunca vai parar. Ora vai comparar com o outro, ora vai comparar com aquele. E aí eu volto a dizer: nós vivemos em tempos de redes sociais, onde agora o pessoal fica postando tudo da vida, coisa da qual não aconselho ninguém fazer. Porque os outros precisam saber onde você está, o que você faz ou deixa de fazer. E a gente fica ali postando e fica se comparando. Olha, está vendo? Se você viajou para tal lugar, eu viajei para um lugar melhor. Por quê? Para que isso? Se o Senhor te deu uma alegria de viajar para um lugar, irmãos, glória a Deus, guarda essa experiência para ti. Vigie, irmãos. Às vezes nós colocamos muitas informações em lugares que não deveríamos colocar, esquecendo que o mundo é mau. Mas está gerando comparação entre igrejas, comparação entre ministérios, comparação entre famílias.
famílias, e aí olha e fala, tá vendo? Olha, fulano postou a foto do maridão ali beijando os filhos, e eu não vejo você colocando a foto na internet. Irmãos, olha, fulano fez uma declaração de amor no dia do aniversário, e fez um texto lá de 80 palavras, 80 linhas, e você não fez. Irmãos, que comparação é essa? E às vezes nós estamos vivendo desta forma. A gente vê isso na Bíblia, irmãos, também, Saul se comparando com Davi. Está lá em 1 Samuel 18:7. Davi ainda está iniciando, ele é um adolescente, ele é um menino. Mas nesse momento ele já tinha derrubado Golias. Lembra do texto de Golias? Gigante, enorme. E lá vai Davizinho, um adolescente, né? Com estilingue e ali também com pedra. E ele vai lá com uma pedrada, derruba o gigante, porque Deus deu essa vitória a Davi. Mas Davi ele começa a fazer parte do exército de Saul. E aí quando eles voltam, irmãos, da guerra, as mulheres começam a cantar, as mulheres da cidade começaram a cantar. Olha, a Saul matou milhares, as mulheres cantavam. Mas Davi matou dezenas de milhares. Quando Saul ouviu isso, ele fez a comparação. As mulheres falaram para mim que eu matei milhares, mas Davi, olha, dezenas de milhares. Ele faz a comparação, e essa comparação, esse cântico, encheu o coração de Saul de insatisfação e medo. Nunca mais Saul foi o mesmo. O coração dele encheu ali, irmãos, encheu de uma insatisfação, porque na mente de Davi começou a reinar a loucura de pensar, para Davi agora só falta o reino. E ali começa uma perseguição que não para mais de Saul contra Davi. E aí isso também abriu ali uma brecha, um portal maligno para o inimigo atuar na vida de Saul. Olha como a comparação é maligna. E aqui, irmãos, encheu o coração dele de satisfação e de medo, e levando Saul então a negar o reino de Deus sobre ele, por causa da comparação. Irmãos, volta a dizer, é como se Saul estivesse falando: Deus, o Senhor ama mais a Davi. Por que não foi para mim que elas cantaram isso? A pergunta que Saul deveria ter refletido é: não importa o que estão cantando ou não, tudo está, ele é bem, tudo era do governo dele, não. Mas ele ficou tão cego por causa da comparação. Às vezes você tem uma vida tão bacana, tão legal, e está se comparando. E olha que frase legal para nós também pensarmos: quem se compara com o mundo perde a identidade do reino. E às vezes você está se comparando com o mundo. Você está olhando para o mundo e pensando: olha, que legal lá fora. Queria ser igual, olha, fulano ou Beltrano. Queria ter um casamento de fulano ou Beltrano. Eu queria fazer uns passeios, eu queria ir na balada, eu queria isso, eu queria aquilo outro. Mas quem se compara com o mundo perde a identidade que Cristo te deu. O Senhor, irmãos, tem que ser a minha alegria e a sua alegria. Amém? É o Senhor. Se a tua vida está assim, você tem colocado o Senhor como o Senhor da sua vida, se alegre. Se você, quem reina na sua vida é Jesus, se alegre com tudo aquilo que Deus te entregou. Quer seja a sua família, os seus filhos, o seu casamento, os seus netos, quer seja onde você trabalha, onde você mora. A questão é isso que o Senhor entregou, glória a Deus, não se compare com ninguém. Se alegre, porque isso é a tua porção. Seja fiel no teu pouco, e Deus vai te acrescentar muito. Mas para ser fiel no pouco, não se compare. Jesus não fala: olha, se compare com um pouco, e isso vai te estimular a crescer. Não é isso que Jesus fala. Jesus fala: seja fiel no pouco, e eu vou te acrescentar no tempo certo. Vamos então ser fiel e vamos parar de se comparar em nome de Jesus. Quem se compara com o mundo perde a identidade do reino. Isto é, você para de agir como filho, como filha, e começa a ter os mesmos pensamentos, sentimentos e desejos de quem ainda não conhece a Deus. Então, em nome de Jesus, não perca a sua identidade se comparando. O terceiro erro que nos afasta então do governo de Jesus sobre nós é o amor pelo mundo. Olha o que vai dizer, irmãos, em 1 João
ao 17. Não ame o mundo nem o que há nele. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Olha que verso forte. Não ame o mundo e nem o que há nele. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, pois tudo o que há no mundo, cobiça da carne, cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Irmãos, então aqui a gente tem também um desafio, que é amar a Deus ou amar o mundo? Amar a Deus versus amar o mundo. Não tem como amar a Deus e amar as coisas desse mundo tenebroso. Tudo, irmãos, tudo. Estou falando de amor. É muito legal, irmãos, a gente ter uma roupinha bonitinha, que a gente de repente ter um conforto de um carro, ter um conforto, irmãos, de repente ter uma casa própria, ter um conforto de ter um emprego bom. Irmãos, tudo isso é muito legal, mas no nosso coração não pode estar nenhuma dessas coisas. Então, irmãos, não tem como amar a Deus e amar as coisas desse mundo. Questão do amor. Então, a cobiça da carne, a cobiça da nossa carne, as cobiças dos olhos, a ostentação dos bens são do mundo. Toda essa questão de ostentar, todas essas cobiças que a nossa carne fica clamando, são coisas do mundo em conflito com a nossa fé. E não podemos levar essas coisas para o céu. E nós sabemos isso. Quando a gente morre, fica aqui. A casa fica aqui, o dinheiro fica aqui. Na verdade, eu vou falar para você, dependendo da família, ainda gera confusão. Mas assim, vai para inventário, aí os herdeiros brigam, filhos acabam brigando por causa de dinheiro. Quem vai ficar com o carro? Quem vai ficar com isso? Quem vai ficar com o apartamento? Não é? Coisas assim, irmãos, gera muita confusão. Mas você não leva para o céu isso. Você não leva. No céu não importa se você viajou muito aqui ou se você não viajou. No céu não importa. Importa se você vai fazer a viagem para o céu. Mas as viagens desse mundo, se você conhecer esse mundo ou não, não importa. Não importa se você andou de busão, se você andou de Uber ou qualquer outro aplicativo, ou se você andou de Mercedes. Não importa qual carro você tinha. Não importa. Não importa se você comia de maneira simples ou se você comia nos melhores restaurantes. Não importa. No céu, ninguém quer saber disso. Isso não te credencia para o céu. E nós não podemos levar todas essas cobiças, irmãos. E da bom, às vezes a gente se compara, a gente quer tanto, a gente quer ostentar. Irmãos, a ostentação não vai para o céu, essas coisas você não leva. Nada disso você vai levar. Um coração mundano nega a Jesus como rei, e isso é automático. Quanto mais nosso coração está preso aqui nessa terra, irmão, nós estamos negando a Jesus, porque isso vai conflitar a sua fé. Porque num dia, irmãos, que você não ter, por exemplo, uma pessoa que tem um coração nos bens materiais, e no dia que não tem um carro, o dia que não está pagando aluguel, no dia que está desempregado, essa pessoa nega a Deus. No dia que não tem a saúde da forma que quer, no dia que o casamento está em crise, essa pessoa nega a Deus, ela sai da igreja, ela se afasta, ela para de orar, ela nega a fé, irmãos, ela nega a fé. E tanta gente, nesses mais de 40 anos que eu estou na igreja, irmãos, eu vi saindo, na hora da aprovação abandonou, na hora da luta deixou. Há uma velha canção que diz, né, estou seguindo a Jesus Cristo, e desse caminho eu não desisto, atrás não olho não. Mas muita gente, irmãos, na hora da aprovação, volta para trás, abandona. E eu e você, irmãos, abandona porque o coração está no mundo. Estava aqui não para ter o governo de Jesus sobre ele, estava aqui, na verdade, irmãos, querendo que Jesus resolvesse os problemas dele. Tanta gente também, irmãos, na hora que recebe milagre, se afasta, porque estava aqui para receber milagre, estava aqui para ser abençoado, estava aqui para uma porta de emprego, estava aqui para receber uma cura, um milagre, e aí quando recebe, se afasta, porque não quer Jesus, não quer Jesus. Um coração mundano nega Jesus como rei. E nós vemos o exemplo, irmãos, de um jovem chamado Eutico. E isso está escrito lá em Atos 20, do 7 a 12. E Eutico, ele estava ouvindo o apóstolo Paulo pregando a palavra de Deus. Você imagina, irmãos, que legal ouvir o apóstolo Paulo pregar ao vivo, deve ter sido uma bênção. Mas o apóstolo Paulo estava ali pregando.
A noite foi entrando, irmãos, e nada do apóstolo Paulo parar de pregar. E o texto vai dizer que esse jovem, ele estava ouvindo a palavra de Deus sentado na janela do terceiro andar. E ele sentou ali na janelinha do terceiro andar. E ali, quando estava vencido pelo sono, ele caiu da janela. E ao cair da janela, ele veio a falecer. Aí o apóstolo Paulo para o culto. Irmãos, imagina isso na prática. Imagina, você está aqui no culto, de repente um jovem cai do terceiro andar, morre. O que aconteceu? Morreu. Apóstolo, o menino morreu. Todo mundo fica tranquilo, você é do lugar, cara. Peraí, vai lá, ora, e o menino volta à vida. Não é que ressuscita. E ele pior, ele assim, mais interessante. Você pensa que o apóstolo Paulo parou de pregar? Não, continuou pregando. Maior tranquilidade, nada aconteceu. Ele continuou pregando. Era mais da meia-noite e ali pregando assim. Algo assim, se vocês estão cansados ou não sei, mas a grande questão é que eu vou pregar a palavra de Deus, e quem é de Deus vai ficar, e é esse Paulo ali pregando. E aí ocorreu essa cena, então. Agora, quais são as lições, irmãos, desse texto? Muitos estão na janela, olhando para o mundo. Onde você está? Talvez fisicamente aqui não, né, irmãos? Talvez por isso a gente não tenha, a janela está aqui, né? Se você está olhando para a janela, eu penso, você está olhando para a janela, eu penso, você está olhando para mim, você está olhando para a janela. Mas, irmão, a janela está aqui. Você está olhando lá fora. As coisas lá de fora. Eu digo, irmãos, ele está ali. Parte do corpo dele para dentro, parte do corpo dele para fora. Olhando ali para fora. Entre uma palavra e outra do apóstolo, ele olhava para fora. Via de repente árvore balançar. Via pessoas passeando na rua, via talvez os amigos dele indo para a balada, era jovem, e ele está ali olhando. E quantos também, irmãos, estão aqui dentro, na janela, olhando para o mundo e negando o governo de Deus sobre eles? Estão aqui dentro, mas um desejo enorme. Estão aqui dentro, irmãos, mas estão aqui dentro, parece até que está amarrado aqui dentro. Esse daqui, irmãos, principalmente digo, por quem cresceu na igreja, eu tive esse privilégio. E aí, às vezes, nós crescemos na igreja, irmãos, e qual foi a grande tentação que eu tive e os meus amigos que cresceram na igreja também tiveram? Você fica olhando para fora. Porque você que se converteu depois, e agora você fez uma opção por Jesus, e você já, de repente, aos seus 20, aos seus 15, aos seus 30, aos seus 40, você tomou uma decisão, não foi? Você veio do mundo e você sabe, não. E aí você veio para Jesus e falou assim: Jesus, como é bom estar aqui. Eu quero ficar bem longe da janela. Mas aqueles que crescem numa igreja, às vezes estão olhando para lá. Eu vi tantos colegas saindo, porque olharam tanto para fora e caíram. Às vezes também, irmãos, talvez você veio do mundo, mas agora está fazendo como o povo de Israel fez. É bem interessante, irmãos, na hora da primeira prova de Israel começa a ter prova no deserto, e na hora que eles começaram a ter provas no deserto, eles se levantam para Moisés e falam assim: ai, que saudade do Egito. Irmãos, eles eram escravos do Egito, mas eles chegam a declarar isso, ao dizer: estamos com saudade do Egito, que nós comemos lá os peixes, as cebolas, olha, todas as verduras que os egípcios davam para nós. Ai, que saudade. Às vezes está aqui, irmãos, e pensando: quando eu estava lá fora, parece que era mais fácil a minha vida, eu não tinha prova, eu não passava por dificuldade. Irmãos, que engano. Permaneça firme. Olha que frase bacana para nós pensarmos também. Saia da janela e venha sentar na mesa com o Rei Jesus. Saia da janela, toma uma decisão com Jesus hoje. Saia da janela e venha sentar na mesa com o Rei Jesus. O que eu digo que precisava ter feito é exatamente isso. Sai da janela, cara. Vai para mais perto, vai para a mesa com o Rei Jesus, e dali, em nome de Jesus, seja fortalecido. Olha aqui algumas consequências, então, irmãos, para quem está longe. E vai dizer, irmãos, lá em 1 Samuel 8:9, agora, Deus falando: atenda aos mais, advirtam-os solenemente, diga-lhes que direitos reivindicará o rei que os governará. E aí as principais consequências, porque, irmãos, tem consequência. E o texto vai dizer, irmãos, toda vez que eu leio esse texto, eu penso: não é assim com a gente também aqui no Brasil, na nossa república? Aí você tem um rei, mas você tem um presidente.
se já parou com isso, é oneroso para nós? Não, acaba gerando imposto, porque você tem que manter o governo funcionando. E aqui, irmãos, Deus está falando para o povo: olha, conte para eles como vai ser. E mesmo assim, irmãos, eles quiseram viver. Até então, tudo isso que o texto vai falar, que o rei ia pedir para que o quê? Para que o governo funcionasse, era necessário. Até então eles não pagavam isso. Agora eles iriam começar a cobrar. Então, irmãos, olha as consequências quando nós fazemos isso no mundo espiritual. Separação de Deus. Isaías 59, são os nossos pecados que nos afastam de Deus. Não é porque o Senhor não quer te ouvir, às vezes está faltando santidade. Separação de Deus. Quem nele não quer governo, não anda com Deus, irmãos, não anda com Jesus. Se quer Jesus, você tem que andar em santidade, você tem que aceitar o reino de Jesus sobre você. Morte e sofrimento. Romanos 6,23. O pecado gera morte, irmãos, e aqui vai gerar morte inclusive física também. Quantos jovens, quantas pessoas, irmãos, morrem fora do tempo, porque estão vivendo não debaixo do governo de Jesus. Porque esse papo, irmãos, que as pessoas, ninguém morre nas vésperas, irmãos, nós que servimos a Deus temos a certeza, vamos viver todos os dias que o Senhor planejou. O cara que está no mundo, irmãos, tanta gente está sendo ceifada fora do tempo, está morrendo fora do tempo. Sofrimento, porque o pecado traz sofrimento, irmãos, traz consequências. Atitudes impensadas geram sofrimento. Culpa e peso emocional. Em Gálatas 6,7 vai dizer, irmãos, que o homem semear, isso ele vai colher. E colhe culpa, sim, falhas, às vezes relacionamentos que não deveria ter tido, atitudes erradas, pecados, e vai trazer culpa. Escravidão moral. Em Gálatas 5 vai falar sobre as obras da carne e aquela bagunça interna e atitudes. É uma vida enrolada, uma vida carnal. A coisa mais triste que tem é o crente carnal. É horroroso, irmãos, porque às vezes está dentro da casa, mas não quer o governo de Jesus. E aí tem tantos escândalos e tem tanta bagunça na vida. É aquela vida enrolada. É um cara que ele não se converteu, ele só vem na casa. Irmãos, e nós precisamos, irmãos, sermos assim libertos de toda a escravidão moral. Brigas e conflitos. Tiago vai dizer, irmãos, essa confusão, a questão de inveja, desejos de ostentar, vai gerar brigas, vai gerar conflitos, e tantas brigas e conflitos no casamento, nos lares, porque muitas vezes não queremos o governo, queremos saber, às vezes, no meio da nossa família, quem é o certo e quem é o errado, e não quem é o governo. A gente não conflita numa questão, sabe, irmãos, poxa, aqui na minha casa tem que governar é Jesus, tem que ter paz naquele lugar, tem que ter a bênção de Deus. Eu sei, irmãos, que dificuldades, enfim, vai ter, eu sei, mas, irmãos, a marca tem que ser a paz, tem que ser um pedacinho do céu, em nome de Jesus. E escuridão espiritual, porque em 2 Coríntios 4,4 vai dizer que o príncipe desse mundo, isso é o diabo, cegou o entendimento. E aí vai, irmãos, vai de mal a pior, porque está longe de Deus. Essas são as consequências também quando Jesus não é o nosso rei. Agora, olha que frase bacana para nós pensarmos. Quando negamos o governo de Deus, nos tornamos escravos daquilo que escolhemos para governar o nosso coração. Uma pergunta: nós estamos debaixo do governo de Deus, ou estamos sendo escravos daquilo da qual nós escolhemos que governasse o nosso coração? E aqui, irmãos, pense nas mais diversas atitudes do nosso dia a dia. Dá uma pensada aí, sabe, irmãos, vida profissional, é o governo de Deus, ou ali eu estou como escravo, como workaholic, o cara que uma pessoa colocou o dinheiro, o coração no trabalho, colocou o coração numa questão, num projeto de tornar-se rico, num projeto de ter sucesso. De repente está com o coração governado por sentimentos, irmãos, do mal, cheio de inveja, cheio de mágoas, cheio de raiva, cheio de vingança. Não tem governo de Deus nisso, irmãos. Triste notícia, mas não é o governo de Deus que está sobre você, é um governo maligno ainda, e você vai precisar se afastar dessa malignidade em nome de Jesus. Então, irmãos, qual é o governo que está sobre você?
E ali, irmãos, eu gostaria então de voltar à pergunta: quem é o seu rei? E vai dizer aí em Salmos 24: abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. E a pergunta é: quem é o seu Rei? E essa pergunta nos confronta sobre quem governa as nossas vidas. É Jesus ou é o Rei? Quem governa nossas vidas? É Jesus ou é o nosso Rei? E eu gostaria de compartilhar com você o exemplo, então, irmãos, de Adonias. Adonias, irmãos, ele foi filho de Davi, e ele tentou usurpar o trono de Israel durante a velhice de seu pai, Davi. Davi está velhinho. Adonias, devido à morte de seus irmãos, que era mais velho do que ele, agora era o irmão mais velho. Adonias era um menino que queria ser rei, a Bíblia vai dizer. E ali, irmãos, Adonias, na velhice de seu pai, ele quis usurpar o trono. Ele, ambicioso, influenciado, interessante, influenciado por Joabe, que era o comandante do exército, e Abiatar, que era o sumo sacerdote. Ele se autoproclama rei. Por quê, irmãos? Porque se o sacerdote está do meu lado e o comandante do exército está do meu lado, eu vou me declarar como rei. Golpe, posso isso daqui. Ele se proclama como rei. Adonias, então, irmãos, ele representa essa exaltação própria, o desejo de poder. E tanta gente, irmãos, tem coração de Adonias. Eu me proclamo, eu faço, eu vou fazer acontecer. É quase assim, né, irmão? Olha que loucura. Eu vou fazer acontecer com ou sem Deus. E aí a pessoa se motiva, a pessoa vai, e ela tenta fazer. Irmãos, vou dizer para ti: podemos ter, irmãos, todo o sucesso aqui nesse mundo, mas se você não é conhecido nos céus, você foi um fracasso. Você tem que ter, irmãos, na verdade, relacionamento com Deus. Você tem que ser conhecido nos céus. E aqui Adonias, ele dá o golpe, ele faz essa exaltação própria, o desejo de poder, de controle que ele tinha, e ali agindo como rei da própria vida. Essa é a tua marca. Você é o rei da sua própria vida. Talvez você bata no peito: a minha vida mudou, eu que faço, eu que aconteço, eu que tenho que fazer, é os meus planos, é os meus desejos, é meu isso, é meu aquilo outro. Agora, se é isso a tua marca, que pena, meu irmão, porque não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia fala sobre Jesus ser o verdadeiro rei. Jesus é o rei soberano, ele é o rei da glória, que governa através de amor, serviço. Ele que venceu na cruz, como a irmã Amélia comentou na mensagem da oferta, exigindo, Jesus ali, exigindo a renúncia pessoal, a nossa renúncia, para reinar no nosso coração. E para pensar e agir, então, irmãos, olha, volto no Salmo 24. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. 3 perguntas para nós pensarmos, e eu gostaria que você fechasse os seus olhos para eu fazer essas 3 perguntas. Primeira pergunta, eu gostaria que você refletisse: olhar para a sua agenda semanal, o que ela tem a dizer sobre as suas prioridades. O que ela nos conta sobre as suas prioridades? Quem é o seu rei que está tendo ali, está sendo o senhor das suas prioridades? Os seus próprios desejos ou a vontade de Deus para a sua vida? Onde está a sua prioridade? Os seus próprios desejos ou a vontade de Deus para a sua vida? Outra perguntinha: quem governa você nas tempestades, na hora da prova, na hora da dificuldade, na hora que a coisa pega? É o Rei Jesus que governa ou é a sua razão? Quem governa? E nas suas decisões? Você está à mesa, sentado com o rei, ou você está cochilando na janela como eu, tentando manter-se um pé na igreja e um olho no mundo? Essa é a tua marca. Você está aqui, mas talvez você precise tomar uma decisão por Jesus e parar de olhar para o mundo. Até quando você vai se arriscar a cair, como aconteceu com Eude,
por não se decidir por um governo total de Jesus. Vamos se decidir hoje em nome de Jesus. Fecha teus olhos, meu irmão. Pai, nós oramos a Ti, trabalha no nosso coração, e em nome de Jesus, ó Pai, que nós venhamos, Senhor, em Teu nome, ter o Senhor e o Senhor somente como Rei dos nossos corações, em nome de Jesus. Fique de pé, por gentileza.